pessoal, hoje a gente tem uma missão, resgatar um pouco a ideia de matriz inversa para falar um pouco da noção de determinante nas matrizes inversas e assim a gente poder dar algumas propriedades importantes de determinantes que diz respeito às matrizes inversas, tudo bem? Bom, e aí eu vou retomar alguns conceitos importantes com vocês. O primeiro é, o que é um número inverso real? Quando o produto de dois números dá 1, gente, a gente fala que o número é inverso do outro. Um exemplo aqui, por exemplo, é 1 sobre A ou A menos 1, que diz que é o inverso de um número qualquer A, tá bom? Então, por exemplo, ó, 5 vezes 1 quinto e 1 quinto vezes 5 dá 1. Significa que 5 é inverso de 1 quinto e 1 quinto é inverso do 5. Entenderam? É uma ideia muito tranquila. Mas a gente vai estender essa ideia para a definição de matrizes. Então, o que são matrizes inversas? É o produto de uma por outra que vai dar identidade. Então, quando eu multiplico uma matriz por outra e a matriz por uma, quando eu tenho aqui ó, a comutação, apesar de não ser uma propriedade, se acontecer a comutação aqui, A vezes B igual a B vezes A, e o produto da identidade, a gente fala que B é a matriz inversa de A. Ou ela também é chamada de A menos 1, tudo bem? E aí a gente pode escrever, inclusive, A vezes A menos 1 igual a I, tá bom? Um exemplo, ó. Verifique que a matriz B é inversa da matriz A. Primeiro, você faz A vezes B. Fiz o produto e deu a identidade. Agora eu fiz B vezes A. Fiz o produto e também deu a identidade. Como A vezes B é igual a B vezes A gente fala que elas são matrizes inversas uma das outras. Então, B é a inversa de A, ou seja, B é igual a A menos 1, como vocês podem ver na tela. Beleza? Tudo bem? Bom, gente, um outro exemplo, ó. Vamos encontrar a inversa de A. Lembra, para encontrar a inversa, você vai fazer um sisteminha. Pega uma matriz, multiplica por uma matriz que você não sabe, iguala a identidade e monta uma equação matricial, que vai recair no que a gente chama de sistema, lembra? E aí o sisteminha aqui vai dar A, B, C e D. E a matriz inversa vai ser 2, menos 1, menos 5 meios e 3 meios. Essa matriz é a inversa daquela matriz, tá bom? E aí, claro, lembra que eu ensinei várias técnicas de 2 por 2, né? Aquela de você inverter a diagonal principal, mudar o sinal da secundária e dividir pelo determinante. Tudo bem? Essa é uma outra ideia que você pode fazer. Ou aquela das combinações lineares, que você faz ela sair daqui e ir para esse lado e fazer, tá? Mas isso foi assunto do vídeo anterior e eu não vou comentar de novo. Fechou? Beleza? Agora, o que eu quero agora com vocês? Primeiro eu quero mostrar algumas propriedades que são importantes de matrizes inversas, né? Ou seja, matrizes que admitem inversas. A gente até chama aqui matrizes que admitem inversas de invertíveis ou inversíveis, tudo bem? São matrizes que admitem inversa. Ou seja, dada a matriz A, se existir a inversa, então ela é única. Então a inversa da inversa é a própria matriz. O produto de duas matrizes, ou a inversa do produto, é o produto da inversa de um vezes o produto da inversa da outra. E a inversa, a matriz inversa de uma transposta é a transposta da matriz inversa, tudo bem? Essas são propriedades que a gente usa muito. Inclusive, existem o quê? Propriedades que são definidas, né? Por exemplo, se a matriz invertível ela é única, aqui é uma demonstração. Depois vocês vão parar o vídeo, dar uma olhada bonitinho para você ter certeza do que está acontecendo, tudo bem? Uma outra demonstração que eu posso mostrar para vocês é que a inversa de uma matriz é invertível e a inversa dela é a própria matriz, tá? Vocês também podem fazer a demonstração como eu montei aqui, tudo bem? Mas eu vou disponibilizar o PPT para vocês para verem com calma também, fiquem tranquilos, tá? Agora, é legal que existem algumas propriedades que a gente aprende a partir desse conceito de inversa. A primeira é, uma matriz quadrada é invertível se e somente se seu determinante é diferente de zero. Então, assim, só vai admitir matriz inversa se o determinante da matriz original não for zero, for diferente de zero. Se for zero, a matriz não é invertível, tá? Essa é uma propriedade que eu vou demonstrar agora para vocês. Dá uma olhada. Bom, pessoal, vamos falar um pouquinho sobre matriz inversa, uma condição especial que envolve determinantes, porque agora a gente pode falar, né? Agora que a gente já aprendeu determinante, a gente pode falar um pouco sobre as características de uma matriz inversa em relação aos seus determinantes, tudo bem? Então, por exemplo, sabemos que uma matriz vezes a sua inversa é igual a sua inversa vezes a matriz, que é igual a identidade. Essa é a condição sine qua non para que exista a matriz inversa ou que a matriz seja invertível ou inversível, lembra? Então, admitir matriz inversa significa a matriz ser inversível ou invertível. E essa é a condição. Lembra que a matriz inversa com a matriz original ela é comutativa, né? A gente já sabe disso.
Agora, uma coisa legal é que não se esquecendo que a matriz a sua inversa e a identidade são todas matrizes quadradas, tudo bem? E o legal de tudo isso é que se a gente sabe que a matriz vezes a sua inversa é a identidade, se eu falar que o determinante de uma existe, ela tem que ser igual ao determinante da outra, porque se as matrizes são iguais, automaticamente os determinantes também são, porque todo determinante é associado à matriz, beleza? Então eu consigo colocar, é como se eu fosse colocar det dos dois lados, né? Para manter a equivalência, para manter a igualdade, tudo bem? Aí, colocando det dos dois lados, o que eu vou ter? Que det de um é igual ao det do outro, tudo bem? Aí, vocês lembram na aula passada das propriedades de determinante que eu ensinei? A propriedade de Binet, teorema de Binet? O que o Binet falou? Que determinante do produto é a mesma coisa que o produto dos determinantes. Então, determinante de A vezes A menos 1 é determinante de A vezes determinante da sua inversa, tudo bem? E é igual, no caso, o determinante da identidade, que vai ser 1, gente. O determinante de uma identidade é 1, sempre 1, tá? Eu vou dar um exemplo para vocês aqui que eu fiz, um exemplo simples. Eu peguei a matriz 1001, que é o determinante de ordem 2, fiz diagonal principal menos a diagonal secundária, o produto da principal é 1, o produto da secundária é 0, e a diferença nesse caso aqui dá 1 menos 0, que é 1. Então o determinante de uma identidade é 1. Só para mostrar para vocês, não importa a ordem, qualquer determinante de uma identidade de ordem n vai ser sempre 1, tá bom? E aí você lembra o seguinte, se aqui o determinante é um valor real, lembra? O produto deu 1, eu posso pegar o determinante de A e passar dividindo. Então, o que eu posso falar? Que o determinante de uma inversa vai ser 1 sobre o determinante da original. Só que para que isso aconteça, gente, para que 1 sobre alguma coisa aconteça, esse alguma coisa, que vai ser o det de A, ele obrigatoriamente tem que ser diferente de 0. Por quê? Porque se ele for igual a 0, não existe divisão. Então, olha que legal que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que para que o determinante da inversa exista, o determinante da original tem que ser diferente de 0. E aí a gente chega numa propriedade exclusiva e importante, que diz assim, o determinante da matriz A deve ser diferente de 0 para que se exista o determinante da sua inversa. Tudo bem? Beleza? Então, olha que legal. Para que uma matriz seja inversível, o determinante dela tem que ser diferente de 0. Porque se o determinante de 0 for igual a 0, não tem o determinante da matriz inversa. Tudo bem? E aí, se não tem determinante da matriz inversa, não existe matriz inversa. Tudo bem? Beleza? Tudo bem? Porque toda matriz quadrada, ela tem um determinante. Se não tem determinante, é porque a matriz não existe. Entenderam a ideia? Então, essa propriedade, ela fica muito clara. Ou seja, para que uma matriz seja invertível ou inversível, o determinante dela tem que ser diferente de 0. Combinado? Beleza? Então, é isso aí. Vamos lá. Bom, gente, agora que vocês já viram o vídeo, dá uma olhada nesse exemplo, ó. Eu vou te dar uma matriz, né, que é a matriz A. E ele pergunta assim, calcular o parâmetro m para que seja invertível ou inversível a matriz A abaixo. Aí você pega a matriz e você vai calcular o determinante dela, tá? O determinante dessa matriz vai ser m² menos 4m menos 5. E para que ela seja invertível, esse determinante tem que ser o quê? Diferente de 0, entenderam? E aí vocês vão calcular e vocês vão ter que m não pode ser nem menos 1 e nem 5, mas ela funciona para qualquer outro valor. Então, ó, o valor de m para que seja invertível a matriz abaixo é qualquer m diferente de menos 1 e diferente de 5. Tudo bem? Então a resposta seria para todo m pertencente aos reais, tal que m é diferente de menos 1 e m é diferente de 5. Beleza? Tudo bem? E aí uma conclusão bonita é... Se uma matriz é invertível, o determinante da sua inversa é o inverso do seu determinante. Ó, o determinante da inversa é igual ao inverso da determinante, que é aquilo que eu acabei de falar usando o teorema de Binet, que eu concluo que por que essa matriz tem que ter o determinante diferente de 0. O determinante de A tem que ser diferente de 0, porque se ele for 0, não existe o determinante da inversa, como eu falei. E isso acaba sendo uma propriedade. Eu pergunto para vocês, quem é o determinante da inversa? Você me fala, é 1 sobre o determinante da matriz original. E aí você consegue resolver. Tudo bem? Tranquilo? Ah, pessoal, agora a gente vai fazer um resumo, um mix de tudo que a gente viu que envolve sistema linear, mas com aquela pontinha de matriz e determinante. Então agora vai ser um fechamento bem bacana para a gente poder entender tudo que a gente vai ver e depois fazer exercícios para poder compreender melhor, tá bom? Bom, gente, então a primeira coisa que a gente precisa lembrar é todo o sistema linear. Lembra que a gente fez isso, mas agora, ó, dá uma olhada na lousa. Eu fiz um completão para vocês poderem entender, tudo bem?
Então dá uma olhada aqui, ó. Um sistema linear, ele pode ser um sistema possível, né, que tem possíveis respostas, lembra? Que tem solução, ou um sistema impossível, que não vai ter solução, tá? A gente não vai encontrar o valor das incógnitas que a gente tem lá no sistema, tá bom? Bom, mas lembrando que o sistema possível ele também pode ser determinado quando a resposta é única, ou é única para um conjunto de incógnitas, né? Ou quando a resposta ela pode ser infinitos valores, né? Então, x, y, z, por exemplo, se for um sistema de 3 incógnitas, pode assumir várias respostas possíveis que satisfaz aquele sistema linear, tudo bem? Então, o que torna aquela sentença do sistema verdadeiro. Ou seja, o indeterminado são infinitas soluções e o determinado é solução única, tá bom? Isso aqui, gente, a gente já lembrava, já sabia fazer. Inclusive no terceiro caso, que é o sistema impossível, tudo bem? Que é aquele que definitivamente não tem resposta, tá bom? Mas o legal é que um sistema possível e determinado, a gente também pode chamar ele de SPD, por razões óbvias, né? Sistema possível e determinado, SPD. Mas também o indeterminado pode ser o SPI, sistema possível e indeterminado, o SPI. E o sistema impossível, ele pode ser o SI, ou seja, sistema impossível. Dá uma olhada aqui, combinado? Bom, gente, agora, o que a gente não tinha conectado ainda era a ideia dos determinantes dos coeficientes, lembra? Mas para isso a gente tem que revisar o que é aquela regra de Cramer. Como é que a gente usava Cramer para resolver exercícios? E eu falei na aula passada, como é que a gente usa Cramer? Bom, se você tem um sistema, eu peguei um sistema bem simples aqui, só para vocês lembrarem. Um sistema linear, você pode falar para mim que para calcular o valor de x, basta achar o determinante substituindo os valores dos coeficientes de x pelo termo independente, lembra que a gente chama de dx, dividido pelo determinante dos coeficientes, tá bom? E para achar o y é o dy, ou seja, no lugar do y você substitui pelo termo independente, dividido por d, tá bom? Beleza? Então, o que é legal de saber? Para você achar x, y, se tiver z também, se tiver w, se tiver outras incógnitas, o processo é o mesmo. dx sobre d, dy sobre d, dz sobre d. E aí, gente, por exemplo, se um vestibular pede só uma das incógnitas, você consegue descobrir só uma direto usando o quê? A regra de Cramer, tá bom? Agora, mas por que eu tô falando de Cramer? Porque eu quero que vocês olhem os denominadores, tudo bem? Lembra que é esses caras que determinam o tipo de sistema linear que a gente vai estudar? Por isso que o nome é determinante, porque são eles que determinam. Agora, olha que legal. Se o determinante for diferente de zero, o x, y, z, todos vão existir, não vão? Se todos existirem, significa que o sistema é possível e determinado. Então, para o sistema ser possível e determinado, o determinante da matriz dos coeficientes tem que ser sempre diferente de zero. Tudo bem? Agora, se for igual a zero, temos problemas. Porque se for igual a zero, vai depender muito do dx, do dy ou de outras relações. Tá? Então, se ele for zero, ele pode ser tanto um sistema indeterminado, como ele pode ser também um sistema impossível. E aí a gente tem um problema. Então, peraí, com o estudo dos determinantes, a gente só consegue discutir o quê? A gente só consegue discutir se ele vai ser determinado ou não. É isso. Se ele vai ser determinado ou não. Porque senão ele pode ser impossível ou indeterminado, tá bom? Então, se o determinante não for zero, for diferente de zero, ele é determinado. Se for igual a zero, não sabemos. E aí a minha pergunta é, quando a gente não sabe se é indeterminado ou impossível, o que a gente usa? Ora, nós usamos o método do escalonamento, que foi o método da aula anterior. E aí o resumo é, se o número de equações for igual ao número de incógnitas, lembra, ao escalonar, no final do escalonamento. Terminou todo o escalonamento. Multiplicou, fez, cortou, fez combinações lineares, foi reduzindo a escada. Quando você chegar na redução final e o número de equações for igual ao número de incógnitas, o sistema é possível e determinado. Se o número de equações for menor que o número de incógnitas, o sistema é possível e indeterminado. Agora, se você tem duas equações, onde você soma ou subtrai uma e deu 0x, 0y igual a k, e esse k não é zero, lembre-se, o sistema é impossível. Por quê? Porque não pode zero ser igual a alguma coisa, tá bom? Ou então, você tem alguns truques. Por exemplo, quando caem duas equações iguais no primeiro membro, com resultados diferentes no segundo membro. Então, como é que duas equações iguais no primeiro membro pode ter resultados diferentes no segundo? Não pode. Tá? Se não pode, o sistema vai ser o quê? Vai ser impossível, tá bom? Agora, o indeterminado também pode acontecer de você cair em duas equações iguais. Uma você elimina, a partir do momento que você elimina, vai cair o número de equações
e você vai ter mais incógnitas, então é SPI. Tá bom? Então são técnicas importantes de vocês estudarem. E por fim, eu vou falar do sistema homogêneo. Lembra o que é um sistema homogêneo? Um sistema homogêneo é o sistema que os termos independentes são iguais a zero. Tudo bem? Então significa que, por exemplo, aqui seria 0, 0. Se tivesse aqui, por exemplo, 0, 0, a gente teria um sistema chamado de sistema homogêneo, tá bom? E qual é a vantagem de nós termos um sistema homogêneo? Significa que uma das soluções óbvias, uma das soluções certezas, a gente vai chamar de solução trivial. O que é uma solução trivial? Gente, é uma solução óbvia, e nesse caso é a solução 0, 0. Num 2 por 2, óbvio. É a solução 0, 0, 0, tá? Então, quando eu falo solução trivial, eu falo solução 0, 0, 0. Ou seja, todo sistema linear que é homogêneo admite ao menos uma solução. E essa solução é a trivial, tudo bem? Por exemplo, se eu pôr 0 aqui e 0 aqui, vai ficar 0A igual a 0, 0B igual a 0, igual a 0. Então, significa que XY pode ser 0. Então, olha que legal. Quando você tem um sistema homogêneo, e o termo independente significa que todos serão zeros. Portanto, uma das soluções, certeza, é a trivial. Agora, ela pode ser única, e aí o sistema é SPD. Ou ela pode ser ela e outras soluções, aí é SPI. Então, a minha pergunta é, o que a gente pode dizer sobre um sistema homogêneo? Ora bolas, um sistema homogêneo, ele vai ser sempre possível. Ó que bacana. Então, bater um sistema homogêneo, aí você bate o olho, o que é um sistema homogêneo? Onde o termo independente é zero. Mas cuidado, gente. Às vezes pode ter alguma coisa aqui e você fala, não é homogêneo porque tem alguma coisa aqui. Mas cuidado, se alguma coisa que está aqui é acompanhada de x, y, z, das incógnitas, você vai jogar esse valor para o lado esquerdo, para o primeiro membro. Porque, na verdade, você tem que fazer a redução dele. Deixar somente o termo independente desse lado. E todas as incógnitas vão para o primeiro membro, tá bom? Então, essa é uma ideia da equação linear importante. Todas as incógnitas de um lado e o termo independente do outro. Se esse termo independente que ficou sozinho aqui for zero, é homogêneo. Se é homogêneo, ele é possível. Entenderam? Isso é muito legal. Então, eu quero que vocês gravem essa lousa. Marca, tira uma foto mental dessa lousa. Essa lousa é muito importante e é ela que dita tudo que vai acontecer dentro de um sistema linear, tá bom? Então, eu espero que vocês tenham entendido. Bons estudos para vocês e até mais, gente. Valeu!